Oferecimento Portal Bairro Alto Online, Programa Quem Tá Aí, Boatinha TV. Você encontra todos no www.horadoesporte.com. Parceiros Hora do Esporte. Salve, salve, meu querido telespectador do Hora do Esporte. Se liga aqui no nosso QR Code para você visitar o nosso site e se inscrever lá para você concorrer a promoções e brindes distribuídos aí por nosso programa. Vamos lá, aguardo vocês. Grande abraço! Bom, pessoal, eu estou aqui com o Jonathan Costa, que é o novo xerifão do nosso Paraná Clube, novo zagueirão do Paraná Clube. Como o próprio empresário dele falou aqui para nós, fino, rápido e feio, como todo zagueiro tem que ser. E ele vai dar uma palhinha para nós aqui, para os nossos ouvintes do Hora do Esporte Curitiba. Beleza, Jonathan? Opa, fala torcedor do Paraná, que é o Jonathan Costa. É que nem meu companheiro falou aqui, acho que o Paraná tem que estar numa divisão maior. Então eu vim aqui, cara, mandar esse áudio pra vocês que não vai faltar garra, não vai faltar determinação, pode ter certeza que a gente vai dar o máximo, beleza? Abraço aí. Valeu, meu amigo, uma boa sorte, um excelente campeonato e vamos fazer subir o Paraná sim. Grande abraço.
Salve amigos do Hora do Esporte, Sérgio Biratã, retornando depois de uma ausência forçada ao nosso programa para pontualmente nesse programa falar de dois assuntos. Primeiro, as decisões dos campeonatos do Nordeste e também a última rodada da Champions League. Vamos lá então, gente. Campeonato Pernambucano finalizando com a vitória do Náutico frente ao Sport nos pênaltis, depois de duas partidas, 0-0 e 1-1, com o Náutico então se sagrando campeão pernambucano. Em Alagoas tivemos a decisão entre o CSA e o CRB, com o CSA também nos pênaltis sagrando campeão. CSA então reafirmando a excelente campanha que vem apresentando no cenário nacional e também agora no cenário estadual. Tivemos então a finalíssima do Campeonato Piauiense com o Altos também reafirmando o seu futebol, reafirmando a qualidade do seu futebol, saindo campeão então piauiense, vencendo o Fluminense por 2-1 e na segunda partida 3-0. No Campeonato Cearense, o clássico tradicional Ceará e Fortaleza, Fortaleza e Ceará, tivemos então 0-0 no primeiro jogo, e no segundo também 0-0, mas nos pênaltis do Fortaleza se sagrou campeão cearense. Lembrando que o Fortaleza está disputando o Campeonato Brasileiro e o Ceará, além do Brasileiro, também está disputando a Sul-Americana, buscando uma vaga na Libertadores. Fortaleza, portanto, campeão cearense 2020-21. Tivemos a decisão do Campeonato Paraense com o clássico Paysandu e Tunaluso. Tunaluso ganhou o primeiro jogo 4-2, o Paysandu ganhou o segundo nesse domingo por 4-1, se sagrando então campeão no somatório 5-4, Paysandu campeão paraense de futebol. No Campeonato Sergipe tivemos a decisão entre o Sergipe e Lagarto. O Sergipe ganhou a primeira partida, o Lagarto empatou a segunda e com isso o Sergipe se sagra campeão sergipano. No Maranhão, Motoclube e Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa ganhando então o título maranhense 3-1, sem deixar dúvida da qualidade do seu futebol. Na Bahia tivemos o clássico, uma decisão inusitada, né? Nada de Bavi. Foi o Bahia de Feira contra o Atlético de Alagoinhas, com a vitória do Atlético de Alagoinhas na soma dos gols das duas partidas por 3-2. Então o novo campeão baiano é o Atlético de Alagoinhas. E no Amazonas tivemos a decisão entre o São Raimundo e o Manaus. E o Manaus saindo campeão. Na primeira partida o São Raimundo ganhou por 2-1, na segunda o Manaus ganhou por 3-2. Manaus, como fez mais gols fora, se sagrou então por esse critério campeão amazonense de futebol. Então essas foram as decisões dos campeonatos estaduais do Norte e Nordeste nesse final de semana. E agora eu quero falar um pouco da Champions League, que encerrou também a temporada 2020-2021. Tivemos a 38ª rodada nesse domingo, todos os jogos no mesmo horário e o que é mais interessante e mais gostoso, todos os jogos com público, né? Ficou até diferente, a gente até estranha, né? O ruído da torcida no gramado, coisa que a gente não via há quase 2 anos. Mas enfim, eles têm governo, eles têm qualidade de vida, eles têm quem cuide da população, portanto estão no estádio. Enquanto aqui a gente vai continuar ainda enterrando os nossos mortos. Mais de 450 mil mortos e as coisas parecem que não avançam. Mas, gente, da Premier League eu quero destacar 4 jogos rapidamente para vocês. Primeiro jogo, o jogo do campeão, né? O Manchester City que enfrentou o Everton e sapecou 5-0, 5 gols nessa tarde, aconteceu ao meio-dia, aqui horário do Brasil, né? Porém lá às 4 da tarde, um jogo fantástico, né? Com a despedida do Sérgio Agüero da equipe, fazendo 2 gols no jogo de despedida e sagrando-se o maior artilheiro do Manchester City com 260 gols.
Então, foi uma despedida muito bonita que a equipe, que os torcedores fizeram com o Agüero, que reafirma assim a qualidade do seu futebol. Tivemos também um jogo interessante entre o Aston Villa e o Chelsea que vai decidir a Champions League contra o Manchester City nessa próxima semana. O Chelsea foi até a casa do Aston Villa e perdeu por 2-1. Destaque da partida, o Traoré, que fez um gol belíssimo, e o goleiro do Aston Villa, o Martinez, que fechou e com isso sacramentou a vitória do Aston Villa. Interessante destacar a fleuma do técnico do Chelsea, o Thomas Tuchel, que leva a ferro e fogo aqueles jogadores, e ele se destemperou no jogo, e isso dá até uma má impressão, visto que o Chelsea tem essa decisão da Champions League, enfrenta o Manchester City, e eu não tenho dúvida que o Manchester City tem futebol para ganhar, e ganhar muito bem do Chelsea e levar a orelhuda. Mas enfim, o outro jogo que foi muito interessante foi o clássico, Tottenham e Leicester. O Leicester tentando uma vaga para a Champions League da próxima temporada, porém o Tottenham tirou essa possibilidade, ganhando por 4-2. Né? E o outro jogo, esse sim, o Manchester United foi até a casa do Wolverhampton e lá ganhou por 2-1 o Manchester United, com uma equipe completamente diferente, com muitos jogadores novos, né? Um Hannibal entrando, um molequinho com uma categoria, com um empenho, com uma força, uma garra, uma determinação muito grande, mostrando um belo futebol e outros novatos dentro do time, o que nos dá a certeza que o Manchester United está muito bem preparado para essas próximas temporadas. Né? Ganhou, mas o destaque da partida não foi a vitória. O destaque da partida, ao meu ver, foi a despedida do técnico do Wolverhampton, o Nuno Espírito Santo, português. Né? Ele que estruturou a equipe com vários jogadores portugueses, uma equipe que vinha demonstrando e vem demonstrando um excelente futebol. Ela se perdeu um pouco da metade para cá da temporada por conta de lesões nos seus principais jogadores, porém, depois de 4 temporadas na equipe, o Nuno está saindo porque não conseguiu atingir aquilo que ele tinha colocado como meta, que seria a classificação do Wolverhampton para a Europa League da próxima temporada. Mas o detalhe, gente, é isso, que a gente precisa aprender com a cultura do futebol desses países. Né? A torcida no estádio agradecendo ao Nuno o trabalho que ele fez no time. E olha que o Wolverhampton vem perdendo partidas na Premier League. Não vem numa boa campanha. Né? Ele estava muito bem, porém caiu de produção. E ele, inclusive, perdeu esse último jogo, né? Que deveria ser... Ele perdeu em casa, mas nada disso abala a gratidão dos torcedores para com o técnico. Né? Isso a gente precisa aprender, porque aqui no Brasil o que acontece é justamente o inverso. O time perde uma, perde duas, perde três, e a primeira coisa que se faz é enforcar o técnico. Então, gente, nós temos muito que aprender com a organização, com a dinâmica, mas principalmente com a cultura e com a maneira de olhar o outro dentro do futebol. Né? Isso é uma lição que a gente precisa aprender. Enfim, o campeonato encerrou, o campeonato inglês se encerra, com 4 times garantindo a vaga para disputar a Champions League da próxima temporada. São eles o Manchester United, o Manchester City, o Chelsea e o Liverpool. E o Leicester vai então disputar a Europa League. Né? Esses times disputam esses campeonatos e 3 times são rebaixados, que são o Fulham, o West Bromwich e o Sheffield United, que já vinha rebaixado, acho que desde há 8 rodadas atrás ele já não tinha chances matemáticas de permanecer na elite do futebol inglês. E a Championship, que é a segunda divisão do campeonato inglês, ela coloca então 3 times para ascender na próxima temporada. Em agosto, então, recomeça. E 2 já estão garantidos, que são o Norwich e o Watford, que voltam à primeira divisão.
E o terceiro time vai sair da partida entre o Burnfield e o Swansea, que vai acontecer no próximo dia 29. Então, dessa partida sai o terceiro time, que vai compor então a elite do futebol inglês, com o campeonato retornando no dia 29 de março. O campeonato retornando em agosto, né, no segundo semestre, então, após as Olimpíadas. E o futebol na Europa, então, nesse período, fica restrito às férias e também aos campeonatos que envolvem os países e também a Olimpíada, se ocorrer no Japão, né, devido à pandemia. Enfim, gente, essas são as questões que a gente queria comentar com vocês nessa minha volta ao programa. Lembrar vocês que no próximo final de semana nós vamos ter as provas da Extreme Year, que é uma competição off-road com carros elétricos, muito interessante. Então acompanhem nos canais Fox, onde vão acontecer as tomadas de tempo e as provas. Eu queria então me despedir e dedicar esse programa a um grande companheiro, um grande amigo, inclusive nosso dentista, o Jorge Almir Pedroso, que nos deixou nesse domingo passado, fruto dessa maldita doença e desse maldito governo que nós temos, que não prioriza a vida, que não nos cuida. Quero então fazer essa homenagem, deixar aqui um abraço e a minha solidariedade à família do Jorge e dizer que seguimos resistindo e vamos sobreviver e vamos vencer. Vamos vencer tanto a doença quanto a perversidade que está lá no Planalto, que está aqui no Paraná, que está aqui em Curitiba. Um abraço a vocês, uma excelente semana. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? William Sopa chegando na área aqui na Hora do Esporte mais uma vez para falar dos esportes de combate. Prazer ter a companhia de vocês mais uma vez por aqui. Vamos falar de luta. Tivemos lutas importantes nos últimos dias. Não vamos falar de UFC dessa vez, né? Na semana passada até falei que a gente vai tentar trazer uma variedade um pouco maior de eventos aqui para vocês. O UFC todo mundo fala muito e nós vamos falar um pouquinho do Bellator. E por que nós vamos dar uma atenção especial pro Bellator? Porque nesse fim de semana e nessa semana última agora aconteceu o Bellator 259 e tinha disputa de cinturão para nossa queridíssima Cris Cyborg, tão querida entre o pessoal da luta aqui em Curitiba, no Paraná, no Brasil, né? Quem gosta de luta gosta muito da Cris Cyborg porque ela realmente é um fenômeno. Ela estava defendendo o cinturão contra a Leslie Smith. Ela venceu essa mesma lutadora e no UFC 198 e ela levou menos de 2 minutos para acabar com ela. Foi um nocaute super rápido e a Cris Cyborg atropelou lá atrás. A expectativa era de um novo atropelo e foi um novo atropelo, só que foi um atropelo de 5 rounds, porque a Leslie Smith treinou o queixo, ela aguentou muita porrada ao longo de 5 rounds no cage circular do Bellator nessa edição 259, mas não foi o suficiente. Ao final do 5º round, já faltando meros 9 segundos para soar o gongo, todos os comentaristas já falando que ela é uma guerreira porque ela apanhou durante 5 rounds e estava em pé. A Cris Cyborg acertou um chutaço mesmo na perna direita, no lado interno, e quando você vê o replay, você vê que apesar do soco da Cris Cyborg ter levado a Leslie pro chão, não foi o soco que definiu aquele momento da luta, e sim esse chute, porque a Leslie Smith perdeu o controle das pernas, já não tinha mais domínio sobre o que estava acontecendo dentro do cage. E aí, quando ela toma o diretaço na cara, e foi direto daqueles que faz o cabelo chacoalhar, coisa linda, muito plástico, como sempre a Cris Cyborg dando espetáculo, quando ela toma esse golpe, ela já não tinha mais controle nem das pernas, então ela foi pro chão, e aí no chão ela foi muito castigada. A Cris Cyborg levou pro chão, a Cris Cyborg, ela botou... foi pra cima, chute, soco, derrubadas, enfim, uma lutadora muito completa, mostrando que não é à toa que a Cris Cyborg aí aos 35 anos de idade tem 24 vitórias, só 2 derrotas e um no contest na carreira belíssima, quase impecável dela no MMA. E vale lembrar, né, que as 2 derrotas
das 2 derrotas para ela foram uma lá no começo da carreira, em 2005, então nem dá para colocar muito na conta, assim, ela tem 2 derrotas na carreira dela, né? Ela tem uma derrota que no auge ela enfrentou a leoa Amanda Nunes no UFC e acabou perdendo uma disputa de cinturão para Amanda Nunes. Mas tirando isso, lá no começo da carreira, em 2005, ela tinha perdido uma luta. Cris Bog, que é um fenômeno. Na entrevista no Cage depois da luta, ela pediu a Cat Zingano como a próxima adversária de defesa de cinturão. Ou seja, a coisa tá tão tranquila para ela dentro do Bellator que ela se sente à vontade para ela colocar o cinturão em jogo e não esperar um desafio. Provavelmente vai rolar essa luta. A Cat Zingano é uma baita lutadora, mas não vai aguentar a Cris Bog. A Cris Bog é porrada. E Cris, queremos você aqui, viu? Você é coisa da terra, que você é nossa heroína do MMA e a gente quer conversar com você aqui na Hora do Esporte, por favor, venha. Falando rapidamente das outras lutas do Bellator, vai aparecer na tela aí pra você também agora os resultados rapidamente desse Bellator 259, que teve como o main event a Cris Bog contra Leslie Smith, também já tá aparecendo na tela para vocês. A gente teve, por decisão dividida, a vitória do brasileiro Leandro Rigo contra o Darion Caldwell, o americano. Na luta anterior, nós tivemos o Fabian Edwards perdendo por decisão unânime para o Austin Vanderford, mesmo depois de ele ter dado uma cotovelada absurda no Austin, que tirou muito sangue dele, foi feia a cena. O Fabian Edwards, que é irmão do Leon Edwards, já famoso lutador também. Por decisão unânime também, Jalil Willis venceu o Michael Mendonça, brasileiro, e por decisão unânime a Hannah Guy, americana, venceu a compatriota Valerie Loureda. Foram as lutas que completaram o card principal deste Bellator. No card preliminar, passando bem rapidamente por TKO, Saad Awad, americano, venceu o compatriota dele, Nate Andrews. Na luta anterior, por finalização, Grant Neal venceu também os 2 americanos. Ele venceu o Tyree Fortune, vitória por finalização por mata-leão. Sumiko Inaba, a havaiana, venceu a Cristina Katsix por TKO, por strikes no terceiro round. Boa luta, aliás, a Sumiko, fique de olho nela porque é uma baita de uma lutadora muito plástica. Por finalização, a Vivi Gozali venceu o israelense, venceu o americano Sean Felton por uma chave de perna linda. O Sean Felton quase teve a perna com uma lesão grave porque ele não queria bater, gritou de dor e aí a luta foi encerrada. Também Davian Franklin, americano, vencendo por KO o compatriota dele, Tyler King. Antes nós tivemos outra britânica por aqui, Leah McCourt, venceu a escocesa Janai Harding, me perdoem se eu estiver errando, mas eu acho que ela é escocesa, não tenho certeza. Avançando por aqui, Brett Jones perdeu por decisão unânime para o americano Denis Sabatello, e outro britânico lutando por aqui também, Alfie Davis, perdeu para o Alexander Chablis. Então essas foram as lutas do card preliminar do Bellator 259, que aconteceu na última sexta-feira, dia 21 de maio. Aliás, é legal isso, né? O Bellator na sexta, tem o UFC no sábado, a gente se diverte em dobro. Galera, é isso hoje, resenha rapidinha pra gente falar um pouco de Bellator. Vamos tentar dar uma variada sempre que possível aí. Mais uma vez, parabéns para nossa Cris Bog, que mais uma vez representou demais e mais uma vez sentou a porrada. É isso que a gente gosta de ver, a Cris Bog sentando a porrada. Gosto muito da Amanda Nunes, mas gostaria muito de ver a Cris Bog contra a Amanda Nunes de novo, e dessa vez com vitória da nossa curitibana, que a gente quer ter aqui um dia desses na Hora do Esporte batendo um papo com a gente. Galera, eu volto na semana que vem com mais papo de luta. Não se esquece, você que tá nas redes sociais, curte, compartilha. Você que tá no YouTube nos acompanhando, deixa o seu like que ajuda bastante aí a gente. Beleza, galera? A gente volta a falar de porrada dentro em breve. Até mais. Salve, salve galera do programa A Hora do Esporte, tudo bem com vocês? Aqui é o Edinho Man, do grupo Arte e Cultura de Curitiba do Facebook, em mais um quadro Indicação do nosso genial Rogério Fanzini. E o som que eu vou indicar para vocês hoje é a música Tanto Faz, do artista Júnior Lemos. A música Tanto Faz
fala justamente sobre aquela questão, quando as pessoas ficam te falando para fazer alguma coisa, quando elas ficam sugerindo para você fazer alguma coisa, e você está seguro do que você está fazendo, então a opinião delas tanto faz para você, certo? Mas você fica ouvindo aquela questão toda, né? E você chega uma hora que você até acaba perdendo a paciência e fala, puxa, mas tanto faz o que você pensa ou não. Eu já estou seguro do que eu quero, já estou seguro do que eu estou fazendo, então para mim, tanto faz. É uma música muito bacana, tem uma levada muito boa, né? Aqui embaixo vai ter o link para vocês ouvirem esse som, é muito 10 mesmo. E o Júnior Lemos é um artista fenomenal nosso. Ele veio da banda Zaios, né? Que era uma banda realmente muito talentosa, uma banda, como eu já falei aqui, que para mim era como se fosse uma banda progressiva, uma banda muito rica, e isso também na carreira solo dele repercute. A carreira solo do Júnior Lemos é muito rica, as músicas dele são muito cheias de detalhes. O Júnior Lemos tem uma característica, ele consegue passar na música o sentimento da letra, que nem ao ouvir a música Tanto Faz, o embalo é como se fosse um embalo de Tanto Faz. Tem uma música dele que chama Cansaço, que a hora que você ouve a música você se sente cansado também, traz esse sentimento. Tem outra música dele que ele fala sobre a questão da política, sobre aquela questão da revolta, e você te dá uma revolta também na música, assim. O Júnior Lemos ele é um artista que ele consegue pôr no som a intenção da letra, é muito bacana. Aqui vai ter outros links também para vocês conhecerem mais a obra de Júnior Lemos. E a música Tanto Faz está no CD Trajetória do Júnior Lemos. Que eu saiba, é o primeiro CD solo dele. É um CD muito bom. E vamos aos créditos da música. E a música Tanto Faz, Júnior Lemos, voz, violão, baixo, piano e trompete. Eu falei, ele toca muita coisa, é muito instrumentista. E o Luiz Borchardt está na bateria e na pandeireta. É isso daí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Conheço o Júnior Lemos, né? Espero que vocês tenham gostado. Quem puder, por favor, se inscreve no nosso canal e curta nossos vídeos e ajuda a divulgar o nosso trabalho. Como eu falei, nosso trabalho é pro artista, para vocês e para nós também, para todo mundo. Vamos divulgar o underground, vamos divulgar nossa cultura, ela é muito rica. Beleza? E até a próxima semana no programa A Hora do Esporte. Let's rock! Let's rock!